Hoje vamos conhecer uma história emocionante sobre como a leitura pode transformar vidas. Nossa convidada, Sueli, é pedagoga, formada em letras, com uma ampla experiência como professora e diretora de escola. Ela compartilha conosco sua jornada de descoberta da leitura, desde os primeiros gibis até sua paixão pelos livros. Prepare-se para um relato inspirador sobre a importância do vínculo afetivo, da curiosidade e imaginação para o desenvolvimento do gosto pela leitura. Eu sempre gostei muito de observar os adultos, as pessoas conversando, e as narrativas, para mim, as histórias contadas pelas pessoas eram algo de muito interessante para mim. Eu ficava sempre atenta, ouvindo, observando o jeito de cada um falar, de se colocar. E numa situação dessas, eu me lembro muito bem de uma experiência que tive quando recebemos uma visita em casa de uma tia e uma prima. E essa minha prima trouxe umas revistas, e eu nunca tinha observado, nem visto ninguém com revistas, nem livros. Aquela foi a primeira vez. E isso me impactou bastante. Fiquei muito curiosa e interessada em saber o que tinha ali, né, com aquelas imagens, o que dizia aquilo. Sim, as revistas que ela trouxe, né, de casa, e eram gibis, chamado gibi ou revista em quadrinhos, né? E aí ela teve um momento lá, nós ficamos sozinhas, e ela foi me explicando como funcionava a leitura de um gibi. Aí ela foi falando dos balões, do título, de cada personagem. Assim, quando tinha o balão, ele era relacionado ao personagem. Quando era balão de pensamento, que eram umas bolinhas. Aquilo, então, tudo para mim era muita novidade. E foi falando também que tinha, em alguns balões, não tinha fala, tinha desenhos ou uma expressão, que às vezes aquela expressão podia ser alguém que estava bravo, ou então muito alegre, então tinha algo a mais além da fala, né, dos personagens. E me chamou a atenção que quando terminava a história, tinha o escrito lá no fim, essa palavra, né, tinha escrito fim. Era importante escrever, aparecer aquilo escrito fim, porque logo na mesma revista começava outra história. Nossa, e eu fiquei super encantada com toda aquela novidade, tanta novidade que tinha para mim, né? Ah, sim, aquilo foi, assim, uma chama mesmo. Eu fiquei muito atenta até, então nunca tinha observado, né? Alguém lendo ou com esse material em mãos. Aí, como ela me deu essas instruções, e foi um momento bastante prazeroso, aquilo me marcou. Então, ela aí foi embora, ela costumava vir em casa com uma frequência assim, de 15 dias, 20 ou mais. Aí houve um segundo encontro, e foi assim, nessa mesma sequência, não passou tantos dias, não lembro exatamente quanto tempo passou, mas o fato é que nesse período, tudo aquilo que ela tinha me colocado, me dado de dica e me apresentado, né, a história, aquilo então foi assim como se fosse uma tarefa.
por minha conta mesmo, eu fiquei prestando atenção. Ela deixou uma revista em casa, uma das revistas em casa, e eu fiquei fazendo assim, como se fosse uma pseudo-leitura. Então, tudo aquilo que ela tinha me contado, eu fazia a leitura novamente, né? E ficava observando o que acontecia junto com a fala, e foi assim. Então, houve de ouvinte, eu passei a leitora, né? Eu percebi que, assim, no primeiro momento, eu só ouvi e observei. E no segundo momento, eu já mais familiar e com mais, assim, mais tempo para fazer as minhas práticas. Então, eu tive uns 10, digamos que 10 a 12 dias para treinar aquilo. Então, eu tava craque no assunto. Então, eu comecei a fazer aquela pseudo-leitura e pôr em prática. Realmente, eu quero destacar assim, eu não aprendi a ler. Eu fiz uma pseudo-leitura. Então, imitando a minha prima. Eu fui imitar a minha prima com a leitura, mas não era leitura em voz alta, era uma leitura na imaginação, revendo aquilo que eu já sabia que tinha acontecido. Comecei a praticar a leitura, ainda que na minha imaginação. E foi uma sensação de muita alegria, de muita potência, de achar que eu já sabia ler. E isso me deu aquele ânimo inicial que parece assim que foi para ficar marcado mesmo. Achei bem interessante tudo isso. Aí teve um episódio que veio a reforçar todo esse encantamento que eu já tinha com a leitura. Um belo dia, saindo, né, de casa, eu encontrei uma pilha de revistas na calçada. E olho para um lado, olho para o outro, não vi quem seria o dono daquele material. Lembro bem, e que era uma pilha, assim, devia ter umas 8 revistas, e não eram, chamar a atenção que não era gibi do tamanho que é hoje. Eram umas revistas maiores, né? E a capa, alguém me falou que era manda-chuva, porque eu ainda não sabia ler. Eu não sabia ler, mas alguém me falou, olha, é manda-chuva, revista da Luluzinha, olha essa, não sei o que. O pessoal começou a ficar entusiasmado, abrindo essa pilha de revista, e eu me lembro bastante do cheiro de tinta, que tinha aquele cheiro de tinta nova, assim, de revista nova, que estava, sabe, que nunca tinha sido manuseada. E imagina, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, para mim, foi assim um prato cheio, porque eu, com aquela minha falsa leitura, eu fui querer saber mais. Aí já tinha algo novo, os personagens, né? Que eram bastante conhecidos da turma, das pessoas que já sabiam ler, de outras meninas, de vizinhos, né? Então, o fato é que aí eu consegui outras pessoas também para me mostrar, minha mãe, meu pai, às vezes lia aquelas histórias para mim, e eu fui adquirindo, ampliando a minha bagagem, né? Mas ainda só na imaginação. Eu já me achava uma leitora.
Mas meu pai, vendo isso, esse meu encantamento pela leitura, e ficar manuseando esse material e aquela, assim, saboreando tudo, né? Ele começou a providenciar alguma coisa, e eis que um dia ele chega com um pacote assim que me deixou, eu era muito curiosa, não, sou bastante curiosa, e vai abrindo e eu vou vendo sair caderno, lápis, borracha, mais de um, né? Eram 2 lápis de cor, 2 cadernos e uns folhetos que pareciam uns livrinhos coloridos. E esses folhetos eram um folheto de alfabetização, que na verdade era um método de ABC, bem antigo, e uma tabuada. Aí eu já fiz a leitura da imagem, né? Então me lembro que era assim, era como se fosse um casal, ou não sei se era professora e professor, e 2 crianças lendo o tal folheto. Isso era um método ABC. E a tabuada tinha uma professora na capa, apontando com um ponteiro assim de madeira, apontando para a lousa, e ali na lousa tinha alguns numerais. E aquilo, nossa, apesar de ser tão singelo e simples aquele desenho, mas assim, eu não me contentava de curiosidade para saber né, que ia rolar. E era meu pai com intenções, né, de me ensinar a ler e escrever, e também a ensinar os princípios, os números, né, fazer conta, era esse o objetivo dele. E eu posso falar que ele alcançou isso com muita perseverança, foi me passando ali dia a dia, né, foi me mostrando, me falando como que escrevia, e aí eu fui fazendo e aprendendo, e fiquei muito interessada e aprendi a ler antes de ir para a escola. Esse foi, assim, um fato que eu, como professora, sempre contei para os meus alunos, para as minhas crianças, quando eu era professora alfabetizadora, e para a minha turma de alunos, mesmo de outras idades. Eu sempre gostei de mencionar esse acontecimento. Então, eu gostaria de ressaltar, né, da importância que que a gente, da mediação, do afeto, né, do vínculo que a gente, ao aprender, foi tão importante ter sido assim dessa forma suave, dessa forma de encantamento com a leitura, e, e aí penso que isso foi uma semente que vingou bastante, porque eu sempre mantive essa chama acesa de gosto pela leitura, de vontade de aprender, e eu atribuo muito a esse privilégio, né, que tive de ter uma escuta atenta, de ter o carinho, uma atenção de um mediador, que no caso foi a minha prima, o meu pai, os meus familiares ali atentos, porque tem muitas outras histórias que eu posso contar que estão relacionadas à aprendizagem e à leitura. Eu teria uma mensagem maior para os adultos, para os mediadores, não importa se é na escola
ou se é em família ou em instituições diversas. A importância da escuta, da atenção, né, com a criança, de manter um diálogo, de conversa, de ouvir o que a criança pensa, de ter essa escuta atenta, de ver que horas que a criança está tão curiosa, que eu achei interessante ressaltar, que o meu pai, com toda a simplicidade dele, ele percebeu que estava na hora de me ensinar a ler, porque eu estava, assim, vibrando com aquilo. Então, essa que eu acho que foi a mensagem mais interessante de passar. E seja em qualquer lugar que a gente esteja, se a gente está com atenção e está com essa boa vontade, faz acontecer e a gente influencia e marca a vida de alguém de uma forma que foi tão, para mim, tão gratificante e assim, que muito importante na minha vida, a leitura. Fazendo um fechamento, o livro chegou perto de mim pelo afeto, pelo vínculo, né, afetivo, pela minha curiosidade em aprender, pela atenção das pessoas com quem eu estava lidando e pela imaginação. Toda criança tem uma imaginação muito fértil. E tudo isso foi uma ponte, né, para que eu desenvolvesse e tivesse bastante significado na minha vida, em relação à leitura e à aprendizagem de um modo geral. Foi muito importante, foi um marco na minha vida. O vínculo afetivo, a imaginação, a autonomia, a curiosidade vão nascendo dos encontros significativos, né? Então, por ter tido todo esse vínculo, essa afetividade, foi muito significativo e me ajudou a manter essa chama, essa curiosidade de aprender e ensinar. Porque quando a gente ensina, a gente aprende e é uma troca constante e a vida inteira. Obrigada. É isso aí. Não sei se está legal.